poder sobre o pecado, o seu amor é poderoso, o Rei da glória, o poderoso Deus. A terra treme com sua voz e nos deixa maravilhado, o Rei da glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Obrigado, Senhor, pela tua graça, pelo teu favor por cada um de nós. Te amamos, te adoramos. É quem traz paz ao caos dos homens, és escudo aos indefesos, o Rei da glória, o poderoso Deus. Reina em justiça sobre as nações, a luz que brilha na escuridão, o Rei da glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Digno é o Senhor de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Erga sua voz, abra seu coração, declare que Ele é digno. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Celebre ao Jesus, aquele que venceu a morte, para nos dar a vitória também sobre a morte. Declare digno. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Hoje livre sou. Hoje livre sou. Hoje livre sou. Aleluia. Obrigado, Senhor, por sua maravilhosa graça.
estava tão distante de ti. Os meus pés tão cansados, sem ter pra onde ir, sem ter pra onde ir. Mas em meio ao caminho, sua voz me chamou, me tomou em seus braços, e agora filho sou, e agora filho sou. Quebrou o abismo entre nós, me revelou o seu amor e me resgatou, me aproximou.
Aleluia. Deus, na tua presença queremos permanecer, Senhor. Queremos permanecer porque entendemos que não há lugar melhor para estarmos, Pai. Mesmo cada um em sua casa, assistindo da maneira que pode, mas que do fundo do coração possa, nesse momento, trazer à memória aquilo que traz esperança e declarar em alto e bom som que o Senhor, o nosso Deus, é o Senhor e Rei, está acima de todos, está acima de tudo. O Senhor tem um controle sobre nossas vidas. Nós queremos te adorar e sermos encontrados pelo Senhor como aqueles adoradores que te adoram em espírito e em verdade, Deus. Continua, Senhor, recebendo o nosso louvor, a nossa adoração, em nome de Jesus. Acima de todos, acima de tudo, está o Senhor entronizado. Os anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e mares declaram quem tu és. Tu és Senhor e Rei, governas sobre o universo, justo e fiel, vestido de glória e poder, coroado estás, para sempre reinarás, prostrados aos teus pés, erguemos o teu santo nome em adoração. Nos entregamos a ti, toma o teu lugar e habita entre nós, ó Santo Deus, ó Santo Deus, acima de todos. Acima de todos, acima de tudo, está o Senhor entronizado. Junte-se aos anjos e louve ao Senhor, os anjos e os homens. Os anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e mares declaram quem tu és. Tu és Senhor e Rei, governas sobre o universo,
A palavra de Deus nos garante que o Senhor estará entronizado no meio dos louvores do seu povo. Então, meu irmão, minha irmã, você que está na sua casa, junte sua família, permita a presença do Senhor na sua casa, no seu lar. Declare a santidade do Senhor. Declare que Ele é santo. Santo, santo, santo é o Senhor e habita no meio dos louvores do seu povo. Tenha esse privilégio de deixar o Senhor entronizado no seu coração, na sua casa. Sabe, querido, levante o louvor. Simplesmente louve. Louve ao Senhor. Perto está o Senhor do que os buscam. Então busca o Senhor. Buscar enquanto se pode achar. Invocar enquanto Ele está perto. Abre o seu coração. Tu és santo, tu és santo, tu és santo. Diga. Santo é o Senhor. Te louvamos, Senhor, porque Tu és santo. Amém. Santo, santo é o Senhor dos exércitos. Digno. Santo é o Senhor dos Aleluia. exércitos. Habita entre nós, Deus. Glória seja dada ao Teu nome, Jesus. Glória seja dada ao Teu nome, Jesus. Exaltado seja o Teu nome, Jesus, nessa noite, Pai. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono dos céus. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te trovão, luzes, relâmpagos.
Aleluia, aleluia, aleluia. Talvez Deus tenha chamado você essa noite para algo especial, para um concerto especial, para um tratamento especial, para uma experiência especial. Esse domingo é um domingo de muitas vitórias. Um domingo onde o Senhor tem falado conosco, já falou conosco nessa manhã na escola da família, já falou conosco através das nossas crianças, cuidada na escola da família Kids, já falou conosco através do culto infantil na geração Atos, que coisa tremenda. Mas Deus não se cansa de falar. Por quê, pastor? Porque sempre há um coração que precisa ouvir a sua voz. Talvez você está aqui hoje pensando, sabe, querido, hoje é a nossa última ceia nesse ambiente de casa, com a família. Você que marcou a sua casa, você que sinalizou a sua casa, você que identificou a sua casa. Sabe o que significa isso? Sabe, querido, no Velho Testamento, as pessoas que serviam ao Senhor de alguma forma deixavam evidente por meio de marcas, símbolos, formas visíveis para que todos pudessem saber que aquele povo serve e teme ao Senhor. E eu quero convidar você nesse tempo para orar comigo. Quero convidar você nesse tempo para estar aqui comigo, um tempo de oração e entendimento, porque este é um tempo de posicionamento. É um tempo onde Deus requer de nós posições claras sobre quem somos e como vivemos. Então você que sinalizou aí a sua casa, sabe como Raabe fez? Raabe colocou, de uma forma visível um tecido vermelho, e esse tecido era o símbolo de que aquela casa estava confirmada, comprometida e aliançada com os princípios do Evangelho, com os princípios do Senhor. Sabe, os umbrais das portas daqueles hebreus que estavam no cativeiro egípcio, presos, escravos, há tantos anos, mas uma marca veio e os identificou. Hoje nós estamos colocando uma marca na nossa casa. Uma marca visível onde o seu vizinho, a sua vizinha, cada um daqueles que te conhecem ou até mesmo não lhe conheçam, mas que passarão em frente à sua casa e observarão esta marca, observarão este sinal e saberão que aquela casa mora uma família de justos, gente que foi justificada pelo sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo. Hoje eu quero convidá-lo a orar por isso. Orar com esta convicção, para que todos saibam que a sua casa teme ao Senhor, que a sua família teme ao Senhor, que o seu coração é um coração que teme ao Senhor. Nós estamos sinalizando para que o mundo veja que existe um Deus que é maior do que todas as coisas. Por isso, nesta ceia que encerra um ciclo, olha que interessante, irmãos, são 120 dias até o retorno de nossa igreja aos cultos públicos. Nós retornaremos dia 19 de julho para o convívio, para a comunhão dos santos, para a congregação da família de Deus, de volta aqui no templo. Mas
Hoje ainda faltam 2 semanas até lá. Nós estamos nos preparando a igreja, limpando a igreja, higienizando o templo, preparando a equipe, organizando as coisas. Da mesma forma, esse é um tempo onde Deus quer fazer com você e comigo, para que a gente se prepare, para que a gente possa olhar para dentro e repensar muitas coisas, para que a gente possa mudar hábitos, para que a gente possa ter novas experiências, para que a gente possa voltar os olhos para Deus de uma forma diferente, mais preparado, mais amadurecido, mais comprometido e, sobretudo, mais posicionado, de uma forma tão clara que não será nem necessário você abrir a boca e dizer algo, mas eles olharão para você e perceberão em você: ali vai um justo, ali vai uma mulher justa, ali vai uma família justificada por Deus, ali vão os santos do Senhor. Nós somos a comunidade dos santos, e isso é tão profundo, é tão sério, que Deus faz um rasgo na sociedade, um recorte social, e diz: estes não, estes são meus, estes não, estes foram separados para mim, estes não, estes são aqueles que me amam, estes não, estes são aqueles a quem eu ponho a minha mão numa graça especial e derramo abundantemente sobre a vida deles, sobre o lar deles, sobre o coração deles, sobre a família de cada um deles. Ah, querido, hoje é um dia especial, é o dia da ceia, é o dia que você vai se reunir com a sua família, com a sua mulher, com o seu marido, com os seus filhos, com os seus pais. Você vai estar ao redor da mesa, e eu tenho certeza que Deus vai fazer algo poderoso esta noite. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, eu quero abençoar cada casa, cada família, cada coração, cada um daqueles que te pertencem. Em nome de Jesus, Pai, assim como Raabe sinalizou no meio da impiedade, ela estava, Senhor, sob uma muralha que separava, Deus, um povo profano. Ela estava ali literalmente em cima do muro, mas quando aqueles espias entraram em sua casa, ela tomou a maior decisão da sua vida e deixou claro a todos ali, marcando com o tecido vermelho escarlate, porque aquela casa estava simbolizando na eternidade que a partir de agora ela pertencia ao Cordeiro, aquele que derramou o seu sangue por nós. Ah, Deus, assim como os hebreus marcaram nos umbrais das suas portas, e ali deixaram claro que o anjo da morte não passaria por aquelas casas, e sim por sobre elas. Hoje estamos aqui deixando claro que a nossa casa pertence ao Senhor. Abençoa cada família, Deus. Prepara-nos para a palavra e da palavra para a ceia. Hoje temos, ó Deus, o privilégio do pão e da palavra, do pão e do cálice do vinho, do pão e da comunhão dos santos, do pão, ó Deus, estar partido entre os irmãos, e do sangue derramado, simbolizado e tipificado pelo vinho. Nós queremos hoje, Deus, declarar que somos parte do teu povo, temos aliança contigo, nós somos a tua igreja, nós somos a tua família, nós somos os teus filhos, e o Senhor é o nosso Pai. Muito obrigado, Pai de amor. Abençoa cada casa, cada família, livra os nossos irmãos de cada um dos males desse tempo, livra-nos das corrupções do mundo, livra-nos das ideologias mundanas, livra-nos, ó Deus, do pecado que tão de perto tenazmente nos assedia, livra-nos dos ataques do inimigo, livra-nos, ó Deus, das ciladas de Satanás, livra-nos dos vírus, das pestes, das enfermidades e de todos os fenômenos da natureza. Guarda a tua igreja, guarda o teu povo e nos levanta como uma voz profética, madura, alinhada, dependente, consistente, para viver para a glória do teu nome. Muito obrigado, Deus, por esta noite. Nós já te adoramos, te consagramos a palavra, te consagramos a ceia, te consagramos a comunhão, as famílias e cada um dos seus que estão adorando e exaltando o seu nome nesse tempo. Muito obrigado por tudo. É no nome de Jesus que oramos. Amém e amém. Aleluia, querido. Você que está aí conosco, que está servindo ao Senhor conosco nesse tempo, eu quero convidar você aí, que está vendo aí embaixo no rodapé da sua TV, que está vendo aí também no seu smartphone,
de uma forma bastante visível aí o QR Code. Eu quero pedir a você que passe aí então o seu celular e você possa fazer direto a transferência para os dízimos e ofertas da casa do nosso Deus, das coisas do nosso Deus. Quero pedir também que você anote o número da conta da igreja. Pedir que você possa abençoar a vida e o ministério da Igreja Batista Atos 2. Talvez você que está aí conosco, que nem é membro da igreja, mas por meio da tecnologia, pelas plataformas que você tem lançado mão, você tem sido alcançado pela palavra, e nós queremos cada dia alcançar mais e mais pessoas, para que você seja não apenas confortado, consolado, encorajado, mas sobretudo que o Espírito do Senhor possa suprir todas as suas necessidades. Então está aí o nome da igreja, o CNPJ da igreja, os dados e as informações da igreja. E se você ainda tem alguma dúvida e quer, talvez que algum dos membros da diretoria possa ir à sua casa, como alguns irmãos precisam, porque não conseguem ir ao banco ou não sabem operar nas redes, né, através da transferência eletrônica, nós temos aqui irmãos que podem ir à sua casa e podem ajudá-lo a ser fiel e a experimentar e a permanecer sendo fiel ao Senhor por meio dos dízimos e das ofertas. Eu quero louvar a Deus por sua vida, quero agradecer. Olha, são quase 4 meses. Até a nossa volta certamente serão ali pontualmente 4 meses. E em cada um desses meses, cada uma destas semanas e cada um destes dias, nós vemos e podemos enxergar com clareza a fidelidade do nosso Deus. Que coisa impressionante! É perceber o cuidado do Senhor sobre nós. É perceber que aquele que não dormita, o guarda de Sião, é aquele que sustenta, é aquele que dá a provisão, é aquele que nos visita com a sua paz, é aquele que nos sustenta com a sua palavra, é aquele que nos consola com a sua presença, é aquele que acalenta e aquieta a nossa alma com o seu amor, o seu favor. Sabe, eu tenho certeza que Deus tem reservado para nós, mesmo em meio aos dias difíceis, um tempo de paz e prosperidade. Sabe, houve um tempo em que Israel foi levado como cativo para a Babilônia. Lá no cativeiro babilônico, Israel pôde permanecer sendo povo de Deus. E ali naquele contexto o Senhor disse: olha, vocês casem e se deem em casamento, vocês constituam negócios, vocês permaneçam fiéis ao Senhor, orem pela paz, porque na paz da cidade vocês terão paz. E durante aqueles 70 anos de disciplina e correção, naqueles 70 anos onde o Senhor tratou o seu povo com mão forte, com vara de ferro e com cetro de justiça, Israel ainda assim pôde experimentar a graça de Deus. Tem sido assim conosco. Em um tempo onde temos percebido muitas coisas, há um consenso e um sentimento comum na igreja brasileira, em que Deus está falando fortemente ao coração do seu povo. Deus está nos chamando para perto, para um tempo de posicionamento, para um tempo de revestimento, para um tempo de recomeço na fé e na vida cristã. Então nós entendemos que mesmo em meio à pandemia, a mão do Senhor esteve cuidando de nós, amém? Deus cuidou da sua casa, Deus cuidou da sua família, Deus cuidou das coisas que você certamente pediu tanto a Ele, a mão do Senhor esteve sobre você. E eu quero louvar a Deus pela fidelidade do Senhor nesse tempo e declarar que os melhores dias ainda estão por vir. Eu tenho certeza que mesmo em meio às lutas e terríveis dificuldades que ainda estamos enfrentando e enfrentaremos, ainda assim o Senhor estará conosco, nos dando direção, nos abrindo portas aonde não as existem, nos fazendo caminho em picadas e em rochedos difíceis, nos dando a orientação no Espírito, para que jamais a igreja se perca e jamais o seu povo se afaste da sua presença. Eu quero convidar você agora a abrir em Lucas capítulo 22. Eu quero que você pense comigo agora sobre a realidade da ceia.
O que a ceia comunica para nós? Nós estamos pensando nesses últimos 40 dias sobre o tema discipulado. Nosso tema é família discipulada, porque o discipulado começa em casa. Então, nesses 40 dias de família discipulada, nós estudamos a palavra, pensamos. Hoje, pela manhã, estudamos sobre a vida e a casa de Davi. Temos estudado isso dominicalmente pela manhã, pegando o exemplo das famílias do Velho Testamento. E as celebrações da noite, nós temos falado sobre princípios do discipulado. E hoje eu quero falar sobre a ceia na perspectiva do discipulado. O que ela comunica para a gente? O que significa estar agora na sua casa com a mesa arrumada, com o cacho de uvas, com o pão, com o cálice pronto, com tudo preparado, esse carinho que você preparou a ceia, esse cuidado que você dispensou à sua casa, à sua família e as coisas do Senhor. Eu quero mostrar a você a importância da ceia na sua vida, na minha vida, nas nossas famílias. Lucas, capítulo 22, a partir do versículo 19. Lucas 22, a partir do versículo 19, a minha versão é a versão King James. Talvez possa dar alguma diferença aí com a sua versão na sua casa, mas não há problema. A versão King James é uma versão especial, é um texto muito claro, muito abençoador. Eu tenho certeza que vai falar também ao seu coração. Diz assim: e tomando um pão, havendo dado graças, o partiu e o serviu aos discípulos, recomendando: isto é o meu corpo, oferecido em favor de vós. Fazei isto em memória de mim. Da mesma maneira, depois de cear, pegou o cálice, explicando: este cálice significa a nova aliança do meu sangue, derramado em vosso benefício. Eis, contudo, que a mão daquele que vai me trair está com a minha sobre a mesa. O Filho do Homem certamente vai, conforme o que está prescrito, todavia, ai daquele que por intermédio de quem ele está sendo traído. E a partir de então, começaram a questionar entre si quem seria dentre eles o que estava para fazer isto. Que o Senhor abençoe a sua palavra. Eu quero mostrar a você aqui, de uma forma breve, porém bastante clara, algumas realidades sobre a mesa, sobre a ceia, sobre esta dimensão tão importante do Evangelho. A primeira coisa que eu olho para esse texto e percebo com clareza é que o ambiente da ceia é a mesa. Olha, parece que isso em alguns momentos para alguns é uma bobagem, mas não, você vai entender o que eu estou dizendo. O primeiro aspecto desse texto é que o ambiente da ceia é a mesa. E você vai entender comigo. Diz o verso 19: tomando um pão, havendo dado graças, o partiu e o serviu aos seus discípulos. Quem estava naquela mesa eram os discípulos de Jesus. Sabe, quando você entende a importância da mesa em uma família, você começa a compreender muita coisa. Olha, quando talvez você possa mudar-se para uma casa nova, você pode não ter alguns dos principais móveis da casa, mas quando você chega na casa, ela pode estar vazia, mas chega uma mesa na casa. Sabe quando você compra uma mesa ou alguém te dá de presente uma mesa? Aquela mesa significa muito. Aquela mesa é o lugar das refeições. Aquela mesa vai ser o lugar das reuniões. Aquela mesa vai ser o lugar onde você vai receber pessoas, vai estudar, por exemplo. Aquela mesa é um lugar, um ponto de encontro. O Evangelho passa pela mesa. Se você olhar a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse, ela tem uma história linear, de mesa em mesa, revelando a mesa como o ambiente da comunhão. A Bíblia é um livro que passa pela mesa. E é interessante que quando você olha com mais precisão e profundidade, você percebe que existem mesas e mesas. Existem mesas que são para a honra do Senhor.
São mesas que abençoam, são mesas que o Senhor se agrada de estar presente, mas existem mesas que são para desonra. É interessante como a Bíblia é clara sobre isso. Em Daniel capítulo 1, versículo 8, a Bíblia diz que ali foram chamados toda aquela equipe ministerial do rei Nabucodonosor. Ele queria jovens bonitos, inteligentes, cultos, de boa formação, jovens que tinham uma beleza física, e ele preparou um banquete para aqueles jovens, para que eles pudessem então começar a ser preparados e orientados na cultura dos caldeus. A Bíblia diz que Daniel, no versículo 8, capítulo 1, diz que Daniel firmou no coração, ele decidiu com firmeza não se contaminar das iguarias que estavam na mesa do rei Nabucodonosor. Ele disse: nessa mesa eu não sento. Por quê? Porque quem senta nessa mesa pactua com aquilo que está sendo não apenas comido e oferecido, mas com aquilo que está simbolizado, significado. Essa mesa era uma mesa de desonra. O Salmo 1 diz isso. Ele diz que bem-aventurado é o varão que não anda pelo caminho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta à roda, a ideia de se assentar à mesa, ao ambiente dos escarnecedores. Mais à frente ainda em Daniel, você olha e percebe, no capítulo 5, que o rei Belsassar ofereceu um banquete para mais de 1000 pessoas. E aquele banquete tinha de tudo, tinha comida, tinha bebida, tinha festa, tinha mulheres, tinha orgia, tinha coisas terríveis. E não satisfeito com isso, ele pegou os utensílios, os vasos de honra, ele pegou aqueles vasos, aquela beleza de vasos consagrados a Deus, e ele encheu aqueles vasos de vinho. E eles começaram a tripudiar das coisas de Deus, uma mesa de desonra. E aí a palavra diz que uma mão veio e começou a escrever na parede: Mene, Mene, Tekel, Uparsim. Contados foram os teus dias. Pesado fostes na balança e fostes achado em falta. Sabe, querido, existem mesas que são terríveis, das quais o diabo vai querer tirar a primeira cadeira para você sentar. Existem mesas que Deus fala assim: jamais, passa longe para não ser tentado, passa longe para não se corromper, não se mistura, não se assenta, não tome parte com isso. Sabe, em Roma, quando você estuda a história do cristianismo, uma das partes dos recortes históricos é sobre o tempo do cristianismo na era do Império Romano. E uma das coisas terríveis que acontecia é que aqueles homens todos, ou reis, ou imperadores, ou diplomatas das diversas nações, senadores do Império Romano, homens que estavam ali querendo chamar a atenção dos imperadores, se assentavam nos banquetes, comiam, vomitavam e comiam de novo. E quanto mais vezes esse processo acontecesse, maior era a lealdade daquela pessoa ao imperador. Quanto mais tempo ele permanecesse no banquete, quanto mais vezes ele fizesse esse processo terrível, mais ele estava dizendo: eu tenho um pacto contigo. Sabe, essas mesas são mesas desonradas, mesas que não são para nós, mesas que não são para os filhos de Deus. Cuidado, querido. Esse é um tempo de muitas oportunidades. Esse é um tempo onde te convidarão para se assentar junto com pessoas, junto com circunstâncias, para que você tenha comunhão com aquilo que não tem origem no Senhor. Mas a Bíblia também fala de mesas honradas. A Bíblia fala da mesa da família honrada. Diz o Salmo 128, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e busca andar em seus caminhos. Ele comerá do fruto do seu trabalho, eles serão felizes e prósperos. Tua esposa será como a videira frutífera em tua casa. Teus filhos serão como brotos da oliveira ao redor da tua mesa. Eis como será abençoada a pessoa que teme ao Senhor. A tua esposa vai estar na mesa, os teus filhos vão estar na mesa. Sabe, querido, esta é uma mesa que você tem que orar, para que ela possa sempre ser vivida e experimentada na sua casa. Mas tem a mesa do discípulo honrado, da ovelha honrada. Diz o Salmo 23, olha que tremendo, querido: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, pois tu estás comigo, a tua vara
e o teu cajado me protegem. O verso 5 diz: tu prepararás um banquete para mim na tua presença, na presença dos meus inimigos me honrarás, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Olha que lindo, irmãos, uma mesa que Deus prepara para nós, é a mesa da família honrada, é a mesa do discípulo, da ovelha honrada. Em Lucas 24, uma experiência linda, Jesus andando com Cleopas e o seu amigo, eles estão ali cegos, frustrados, machucados, entristecidos, feridos, e eles estão caminhando pelo caminho até Emaús, 11 quilômetros de Jerusalém, 11 quilômetros de ladainha, de murmuração, de tristeza, de expectativa não realizada, e aí eles chegam em Emaús. Os olhos dele estavam como que fechados, mas eles estavam com o coração queimando, enquanto o Senhor ministrava a palavra, e eles disseram para Jesus: fica conosco. Sabe, eles pediram a coisa mais importante. Talvez você nesse domingo esteja pedindo muitas coisas ao Senhor, pedindo uma semana abençoada, uma semana vitoriosa, uma semana com saúde, uma semana com prosperidade. Tudo isso é muito importante, porém Deus quer que você peça a Ele: Senhor, permanece comigo. E eles pediram, e Jesus permaneceu, entrou na casa e se assentou à mesa e ceiou com eles. A Bíblia diz, olha que lindo, irmãos, que enquanto eles comiam a ceia, participavam do pão e do vinho, as escamas dos seus olhos foram abertas. Era a mesa da revelação. A ceia tem esse poder de abrir os nossos olhos para quem Deus é e para quem nós estamos sendo tornados em Deus. Sabe, em Isaías capítulo 21, é tremendo isso. A Bíblia diz sobre a mesa dos atalaias. E é tremendo porque eles se preparavam antes de saírem às batalhas. Eles se reuniam, se assentavam, jantavam, comiam juntos, se preparavam. E ali eles estavam sendo encorajados para tocar as trombetas e saírem às batalhas. Diz Isaías 21, versículo 5, a mesa está posta. Os lugares estão dispostos e tudo está preparado. Come-se e bebe-se de pé, ó príncipes e líderes. Untai os vossos escudos, ou seja, comam de pé. Comam preparados, ungi os vossos escudos e saiam para a vitória. Que coisa tremenda é a mesa dos atalaias. Mas em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, há uma mesa tremenda que você talvez hoje precise tomar posse dessa oportunidade, que é a mesa do arrependimento. Sabe, Jesus olha para a igreja de Laodiceia, uma igreja que tinha tudo, mas escolheu não ser nada. Tinha ouro e riquezas, tinha nome imponente na cidade, tinha o reconhecimento público e social, mas o Senhor chama ela de pobre, cega e nua. Era uma igreja que deixou o Senhor do lado de fora. Mas o Senhor não abandona a sua igreja, Ele bate na porta. E no livro de Apocalipse, capítulo 3, verso 20, o Senhor diz, de forma muito clara: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Olha que lindo isso, irmãos. É a mesa do arrependimento. Sabe, hoje eu quero profetizar que a mesa que você vai se assentar com a sua família, que a mesa que você vai participar da ceia, que a mesa que você vai jantar em família, é a mesa do arrependimento, é a mesa da coragem para pedir perdão pelos erros, é a mesa da revelação, é a mesa que abre os nossos olhos e nós passamos a enxergar aquilo que é a vontade de Deus, é a mesa da honra do discípulo e da ovelha fiel, é a mesa da família honrada, como está no Salmo 128. Sabe, queridos, eu tenho certeza que a primeira coisa que eu aprendo aqui e que eu quero que você aprenda na sua casa é que o ambiente da ceia é a mesa. Mas há um segundo princípio aqui nesse texto, em Lucas 22. A segunda coisa que eu aprendo aqui nesse texto é que o preço da ceia é o corpo de Jesus. Diz assim: e tomando um pão, havendo dado graças, o partiu e o serviu aos discípulos, recomendando: isto é o meu corpo, oferecido em favor de vós. Fazei isto em memória
de mim. E isso é tremendo, irmãos, é maravilhoso, porque a maior distinção do Evangelho para qualquer outra possibilidade religiosa é que o Evangelho é o Deus que se torna homem, é a encarnação, é o Deus que habita, que tabernacula em uma carne, em um corpo. É um Deus que se faz homem para vir a este mundo nos buscar. Nenhuma outra religião, nenhuma outra expressão de fé, outro ambiente de espiritualidade pode dizer que o seu Deus tornou-se homem. E a encarnação é a maior distinção do cristianismo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Sabe, irmãos, é por isso que não basta apenas a minha alma ser regenerada, o meu espírito ser vivificado. É necessário que o meu corpo seja glorificado. Você entende isso? A conversão, ela atua de uma forma completa. A salvação é corpo, alma e espírito. Sabe, Deus salvou quando você aceitou a Cristo, ou se você hoje tomar a sua decisão, Deus salva a sua alma, porque a sua alma estava indo para o inferno a passos largos. Mas Deus vivifica o seu espírito, que estava morto e reviveu. Mas quando Ele voltar, aleluia, os corpos serão glorificados, aleluia, e nós reinaremos com Ele para tudo sempre. Sabe, haverá uma redenção também da carne. Por quê, pastor? Por que foi necessário isso? Porque a Bíblia diz que o aguilhão do pecado afetou a carne. O aguilhão do pecado não afetou apenas a alma, mas ele mata o espírito e ele afeta a nossa carne. Sabe, querido, é por isso que nós envelhecemos. Porque lá no Éden, o homem que foi feito para viver eternamente optou pelo caminho do pecado. E o apodrecimento da carne chegou à humanidade. O envelhecimento da carne chegou à humanidade. Sabe, a gente vai vivendo, o desgaste natural. É por isso que a gente não apenas envelhece, mas a gente somatiza. Quando você está aborrecido, quando você está magoado, quando você está deprimido, o teu corpo somatiza. Sabe, é por isso que você fala assim, gente, eu estou tão nervoso, e me deu um desarranjo, porque o teu organismo responde, o teu corpo responde às emoções da tua alma, o teu corpo responde às pressões no teu espírito, o teu corpo ele está conectado, sabe, nós somos um ser completo, tripartite, corpo, alma e espírito. Então é por isso que nós somatizamos, é por isso que nós sentimos dor. É por isso que nós morremos, porque o corpo está em caminho, em processo de envelhecimento. As células estão morrendo. E essa tensão, quando você olha para o seu corpo, você olha para as suas mãos, você vê a sua pele, você olha para o seu olhar, às vezes, sabe aquele olhar brilhante que você tinha, aquele semblante bonito, você começa a dizer, gente, o que são isso? São as rugas. Sabe, o que é isso? Gente, minhas mãos já não têm a mesma força. São os músculos que se cansam. É esse processo que acontece com qualquer um de nós ao longo da vida. Por isso que é necessário que Ele pudesse dar o corpo. Porque foi no corpo que Deus operou a justiça. Foi na alma e foi no espírito. Olha o que diz o apóstolo Paulo. 1 Coríntios capítulo 15. É tremendo, é um pouquinho extenso esse texto, mas eu preciso ler. Eu faço questão que você abra a sua Bíblia agora na sua casa. Abra a sua Bíblia e veja comigo 1 Coríntios capítulo 15. É um texto, esse capítulo é um tratado teológico, mas a beleza dele, a glória dele, mexe com o nosso coração. 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 35. Veja a beleza desse texto, acompanhe comigo. Diz assim, entretanto... Preste bem atenção, marca na sua Bíblia aí. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 35. Entretanto, é possível que alguém questione como ressuscitam os mortos e com que espécie de corpo eles ressurgirão. Insensato, o que semeia não nasce a não ser que primeiro morra.
Quando semeais, não semeais o corpo que virá a ser, mas apenas uma simples semente, assim como a semente de trigo ou outra qualquer. Mas Deus lhe dá um corpo como determinou, e a cada espécie de semente dá o seu corpo apropriado. Nem toda a carne é da mesma espécie. Os seres humanos têm uma espécie de carne, enquanto os animais possuem outra, as aves outra, os peixes uma outra diferente. Também existem corpos celestes, corpos terrestres. Todavia, um é o esplendor dos corpos celestiais e outro diferente é o brilho dos corpos terrestres. Um é o esplendor do sol, o outro a lua. E outro ainda, o fulgor das estrelas. E as estrelas diferem em luminosidade uma das outras. Rapaz, a beleza, olha a teologia de Paulo. Rapaz, como Deus usou esse homem, o seu conhecimento. Olha a importância, você que me ouve aí. É um parêntese, porque eu não posso deixar passar essa oportunidade. Se prepare. Sabe, o mundo precisa de jovens como você, de homens como você, de mulheres como você, que estão preparados, sabe, para saber responder à razão da nossa fé. Olha a beleza, Paulo falando de astronomia, Paulo falando das realidades cósmicas, falando da diferenciação do brilho das estrelas. Querido, um é o esplendor do sol, o outro o esplendor da lua, o outro ainda o fulgor das estrelas. E as estrelas diferem em luminosidade uma das outras. Aleluia! Diz ainda, continua aqui comigo, verso 42, assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo, olha querido, olha, agora entenda a aplicação. O corpo que é semeado é perecível e ressuscita imperecível. É semeado em desonra, mas ressuscita em glória. É semeado em fraqueza, porém ressuscita em poder. É semeado um corpo natural, contudo, ressuscita um corpo espiritual. Ora, se há corpo natural, também há corpo espiritual. Da mesma forma está escrito, Adão, o primeiro homem foi feito alma vivente, o último Adão, que é Cristo, no entanto, espírito vivificante. Assim, não foi o espiritual que veio primeiramente, mas sim o natural. Depois dele, então, chegou o espiritual. O primeiro homem foi formado do pó da terra. O segundo homem, aleluia, é dos céus. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno, os que são dos céus, ao homem celestial. Assim como obtivemos a imagem do homem terreno, receberemos de igual modo a imagem do homem celestial. Contudo, irmãos, eu vos afirmo que, e aí eu quero que você entenda isso, veja o que o apóstolo Paulo está escrevendo. Eu vos afirmo que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eis que eu vos declaro um mistério, nem todos adormeceremos, mas certamente todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porquanto a trombeta soará, os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados, pois é impreterível que este corpo que perece se revista de incorruptibilidade e o que é mortal se revista de imortalidade. No momento em que este corpo perecível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal for revestido de mortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: devorada foi a morte pela vitória. Verso 55, eu termino dizendo: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Versículo 56 responde: porquanto o aguilhão da morte é o pecado, e o poder do pecado é a lei. O verso 57 diz: contudo, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Cristo precisou padecer na carne, o seu corpo foi moído, porque era na carne o sacrifício, era ali necessário que ele se entregasse o corpo do justo pelo corpo dos injustos, aquilo que era mortal para que pudesse ser tragado pela morte, para que aquilo que é imortal revestisse o corpo glorificado daqueles que um dia aceitaram a Cristo. Olhe para mim, pare e pense, foi pago um altíssimo preço para você
você está hoje aí na sua casa. Foi um preço caro demais, foi um preço maior do que o ouro, maior do que a prata, maior do que o teu salário, maior do que as tuas riquezas, maior do que os teus títulos, maior do que a tua influência. Foi um preço que nenhum homem poderia pagar, mas aquele que nos amou primeiro morreu na cruz do Calvário por mim e por você. O preço da ceia é o corpo de Cristo. Mas há uma terceira realidade. Aleluia. Capítulo 22 de Lucas diz isso. Qual é a relevância da ceia, pastor? Aleluia. Diz assim: da mesma maneira, aliás, antes um pouquinho, ele diz: isto é o meu corpo, oferecido em favor de vós. E aí ele deixa claro: fazei isto em memória de mim. A ceia do cristão é a ceia memorial. Por quê, pastor? Porque o pão permanece pão. O suco de uva permanece suco de uva. O pão simboliza o corpo. O suco de uva simboliza o sangue. Há muitos que creem que quando você coloca o pão na boca, ele se transubstancia. É como, por exemplo, muitos que quando tomavam a hóstia, o sacerdote diz o corpo de Cristo. E quando ele diz o corpo de Cristo, ele está crendo que ele está dando ali para aquela pessoa parte do corpo de Cristo transubstanciado no pão. Mas Jesus foi claro quanto a isso. Ele disse: olha, façam isso em memória de mim. E é importante você entender essa relevância. Por que que Jesus disse em memória de mim? É muito importante você entender isso. 3 realidades. A primeira, Jesus disse em memória de mim, para que a gente jamais esqueça quem Ele é. Jamais esqueça que Ele é o Rei da Glória. Jamais esqueça que Ele é o Filho amado do Pai, em quem o Pai tem prazer. Jamais esqueça que Ele é o desejado das nações. Jamais esqueça que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Jamais esqueça que Ele é a luz do mundo. Jamais esqueça que Ele é o bom pastor. Jamais esqueça que Ele é o Curios, o Senhor da vida. Mas em segundo lugar, fazei em memória de mim. Para quê, pastor? Para que você jamais se esqueça quem você é. Para que a igreja jamais se esqueça que ela é o corpo desse Cristo. Onde você estiver, no seu trabalho, com a sua família, na sua casa, no templo, nas ruas, no mercado e em qualquer lugar, você é parte desse corpo. Jamais se esqueça disso. A ceia traz à memória não apenas quem Cristo é para nós, mas quem nós somos para Deus. E Ele diz que nós somos filhos amados. O Senhor diz que nós somos seus filhos amados. Que Ele nos ama como filho. Sabe, querido, quando você lê Apocalipse, coloca lá para mim, Apocalipse 21, versículo 7, olha que lindo, encerrando o Apocalipse, sabe, o versículo 4 diz algo tremendo, bota no 4, depois no 7, olha que tremendo como Deus, sabe, olha o desejo de Deus falar com a sua igreja. Ele diz assim, ó: e Ele lhes enxugará os olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porquanto a antiga ordem está encerrada. Agora olha o versículo 7, tremendo disso, ele diz: o vencedor herdará todas estas bênçãos. E você pode abrir um sorriso no seu coração e poder ouvir isso com convicção: e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Sabe, há um desejo tremendo no coração de Deus, de poder dar um abraço na sua igreja, de poder abraçar os seus filhos, de poder abraçar o Filho amado. Sabe, o salmista no Salmo 116 diz isso: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. É preciosa. Sabe, Apocalipse capítulo 14, versículo 13 diz: bem-aventurados os que morrem em Cristo, porque eles descansarão das suas obras e as suas memórias os seguirão. Sabe, querido, isso é tremendo. Jamais se esqueça quem você é.
você é filho de Deus, você é servo de Deus, você é um pequeno Cristo, para que todo mundo possa conhecer, ter a oportunidade de conhecer o Pai. Mas há uma terceira realidade aqui. Por que a ceia é em memória, pastor? Primeiro, para que você jamais se esqueça de quem Cristo é. Segundo, para que você jamais se esqueça quem você é para Cristo. Mas em terceiro lugar, para que jamais se esqueçam o que nós representamos nessa terra. Aleluia, aleluia, aleluia. Nós somos a igreja do Senhor. Nós somos a igreja do nosso Deus. Querido, nós somos a comunidade dos santos. Sabe, Deus nos deu a palavra de vitória, Deus nos deu a voz profética, Deus nos deu a autoridade na terra e no céu. Deus falou conosco: olha, é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto ide. Sabe, as portas do inferno não podem prevalecer ante a igreja. Querido, o mundo não vai ser consertado pelos programas e projetos políticos, o mundo não vai ser consertado pelas boas iniciativas sociais. Tudo isso é muito importante. O mundo não vai ser restaurado pelos planos econômicos que vão ajudar a dar paz e prosperidade. Não, querido, o mundo vai ser mudado quando a igreja entender o seu papel profético e iluminar, salgar, transformar a vida das pessoas. Jamais esqueça quem nós representamos nessa terra. Nós somos a comunidade dos santos. Conosco tem que ser diferente. A nossa timeline, as nossas publicações, as nossas postagens tem que ser diferente. Sabe, há um jovenzinho, pastor, dessa geração de pastores novos que tem impactado a nossa sociedade. O nome dele é Gabriel Cantarino, se eu não me engano, é um evangelista. E ele postou no Twitter algo interessante. Ele disse que um grupo de pessoas começou a mandar no direct dele. O direct é um ambiente de bate-papo privado no Instagram. E as pessoas escrevendo para ele ali no particular: poxa, Gabriel, dá uma força para a gente, publica alguma coisa nossa, reposta alguma coisa para a gente ganhar seguidores. E aí os rapazes todos os dias publicando uma coisa, outra coisa, todos os dias, durante um tempo, até o momento que ele não aguentou mais. Ele escreveu, falou: gente, você quer ganhar seguidores? Sejam relevantes. Produzam conteúdo para que as pessoas sejam atraídas por vocês. Sabe, você quer ter seguidores? Por que você quer ter seguidores? Você sabe o peso de ter seguidores? Sabe a responsabilidade? Sabe, não é uma postagem minha que vai dar seguidores. Rapaz, eu fiquei impressionado com a clareza do propósito. Ele entendeu o que ele significava para aqueles meninos. Às vezes você não vai agradar, porque o segredo do fracasso é querer agradar todo mundo. Você não vai agradar. Deus não te chamou para ser apenas agradável. Deus te chamou para ser educado, agradável, mas sobretudo verdadeiro. Sabe, falar a verdade em amor. Deus te chamou para se posicionar, porque a vida das pessoas está insossa. Existem pessoas que estão em estado de putrefação. Por quê? Porque não tinha sal para conservar. A vida das pessoas está na escuridão. Por quê? Porque não tem a luz para brilhar, a luz para tirar das trevas. Deus te chamou para você se lembrar que a ceia é um memorial da glória de Deus. Somos o corpo de Cristo, sal da terra e luz do mundo. Mas eu quero apontar, começar a chegar na reta final. Quarta característica. Qual o significado da ceia, pastor? Querido, a ceia, em quarto e penúltimo lugar, é a nova aliança de Deus com os homens. Deus está nos chamando para um tempo de aliança com Ele. Aliança significa pacto. Aliança significa acordo. E olha, preste atenção agora no que eu vou falar com você aqui. Eu preciso que você entenda isso com clareza. Ouça bem, talvez você nunca tenha observado nessa perspectiva. Quando Jesus diz para os discípulos: da mesma maneira, depois de cear, pegou o cálice, explicando: este cálice significa a nova aliança no meu sangue, derramado em vosso benefício. Ele estava dizendo o seguinte: ouça, há dois verbos que traduzidos significam a palavra novo. O primeiro verbo é neós. O segundo verbo é kainós. Neós é novo, é zero. Kainós é novo de restaurado. Por exemplo, você vai sair com o seu pai quer abençoar a sua vida, você pode dizer amém? Amém?
Seu pai quer abençoar a sua vida, ele vai e te leva ali na loja. Ele fala o seguinte: cara, eu vou te dar um carro. Amém? Amém? Ele vai te dar um carro, aleluia. Ele vai te dar um carro. Amém, meu filho? E ele fala assim: escolhe aí um carro 0 quilômetro. E aí ele te dá um carro novo. Ele te dá um carro 0. Ninguém nunca usou aquele carro. Ninguém nunca usou aquele carro, é um carro 0. Então, quando a Bíblia quer falar novo, 0, que nunca aconteceu, o verbo é neós. Mas o verbo aqui não é neós. O verbo aqui é kainós. É como se você tivesse ganho esse carro. Ou, por exemplo, você pegou o carro do seu pai. E aí você foi lá e bateu com o carro. E o seu pai, generoso que é, levou lá na oficina do Alexandre, aleluia. Lá na Alto do Elohim, merchandising aí, aleluia. Levou lá, como chama lá, na oficina do Marcelinho, aleluia. Pronto, empatou aqui, glória a Deus. Olha para mim, querido. Levou lá na oficina. E lá na oficina, o rapaz vai lá e conserta, dá um brilho, fica maravilhoso. E quando você sai com o carro da oficina, você diz o quê? Caramba, o carro que entrou quebrado ficou novo. É isso. Quando o verbo usado for kainós, significa o novo, mas não o novo que começou do 0, e sim o novo que restaurou aquilo que estava imperfeito. O que eu quero dizer com isso? Havia uma aliança que Deus fez com os homens. Deus veio ao longo da história fazendo alianças com os homens. Deus fez uma aliança com Adão. Esta aliança chamada aliança adâmica, aliança de governo, aliança que deu autoridade, mas o homem pecou. E Deus fez então uma nova aliança com Noé, que é a aliança noética, que é a aliança de um novo começo, mas o homem ainda assim pecou. E ele fez uma aliança com Abraão, aliança abrâmica. Esta aliança com Abraão é de abençoar todas as famílias da terra a partir da fé de Abraão. Mas o homem peca, ele faz uma aliança mosaica, uma aliança com Moisés lá no Sinai. Ele dá as tábuas da lei, os 10 mandamentos, mas ainda assim o povo na descida do cume do monte, o povo já estava em orgia adorando o bezerro de ouro. O homem peca e aí Deus faz uma nova lei, chamada uma lei deuteronômica, aliança deuteronômica, em Deuteronômio 30:19, quando o Senhor ali renova a aliança e o acordo com o povo, mas ainda assim o povo peca. Então Deus levanta Davi, o homem segundo o seu coração, e faz a aliança davídica, que é a aliança de paz, de um reinado de paz e justiça, mas ainda assim o homem peca. Então Deus, que tinha feito aliança com Adão, com Noé, Deus que tinha feito aliança com Abraão, com Moisés, renovado em Deuteronômio, com Davi, Deus disse: chega, eu vou fazer uma nova e eterna aliança, aleluia. Sabe, a perfeição de Adão quanto criado não impediu ele de pecar contra Deus. Sabe, Noé, com toda a sua justiça e trabalho, não impediu ele de pecar contra Deus. Quando você vê Abraão com a sua fé e coragem, não impediu ele de pecar contra Deus. Moisés, com a sua sabedoria, com a sua liderança e autoridade, não o impediu de pecar contra Deus. Davi, queridos, Davi, o rei Davi, se você for a Jerusalém, Jerusalém não é cidade de Jesus, Jerusalém é a cidade de Davi. Davi pecou contra Deus. Então Deus disse assim: chega, eu vou fazer uma nova e eterna aliança com o meu povo. E é isso que Deus quer falar com você hoje. Deus tem uma aliança para cada um de nós. Em Hebreus capítulo 9 diz isso, a partir do versículo 11 ao verso 15. Esta aliança se manifesta num tabernáculo perfeito, com um sangue precioso, com uma herança eterna, com padrões extraordinários de perdão dos pecados e com a salvação eterna. Sabe, eu quero convidar você hoje para participar da mesa do Senhor. Eu falei sobre 4 realidades. A primeira realidade é que a mesa é o ambiente da ceia. O corpo foi o preço pago pela ceia. Sabe,
a memória, mostra a relevância da ceia. O sangue mostra a nova e eterna aliança. Mas em último lugar, eu quero convidá-lo já para adorar comigo. Isso me deixa impressionado com a glória de Deus. Mostra a graça que está contida na ceia. A graça de Deus, é isso mesmo. Pastor, mas eu nem crente sou. Eu também me escandalizo com isso. Não pergunte para mim o porquê, pergunte para Deus. Sabe, você que há tantos anos me ouve, você que há tantos anos vem a esta igreja e a este templo, você que há tantos anos ouve a sua mulher, o seu marido falar das coisas de Deus, você que ouve seu pai, a sua mãe, e você tem desprezado Deus, tem ignorado Deus, tem deixado para amanhã. Deus foi até a sua casa. Deus se manifesta agora no teu ambiente, no teu lar, na tua mesa, de uma forma graciosa. E a Bíblia deixa claro isso. A Bíblia diz, no verso 21, eis, contudo, que a mão daquele que vai me trair está com a minha sobre a mesa. Sabe o que significa? Que naquela mesa tinha homens pecadores, inclusive aquele que havia sido destinado para trair a Jesus. Jesus poderia dizer, não, você não ceia comigo. Você não se assenta comigo. Sai daqui e vai fazer o que você tem que fazer. Mas Jesus deixa Judas participar da ceia. Sabe, naquela mesa tinha um homem como Mateus, que era um publicano, um homem odiado pelos judeus. Naquela mesa tinha Pedro, um homem inconstante, claudicante, um homem que tropeçava, irado, temperamental. Naquela mesa tinha um discípulo que se autoproclamava o discípulo preferido de Jesus. João, quando escreve o seu evangelho, diz, o discípulo amado, falando sobre si mesmo. Ei, rapaz, que alta, né? Ele tinha uma autoestima assim, tão clara, tão veemente. Ele se olhava e falava, não, eu me basto. Naquela mesa não apenas tinha Pedro, não apenas tinha Mateus, não apenas tinha João, não apenas tinha Judas, mas naquela mesa estava Tomé, o homem incrédulo, que duvidou que o Senhor tinha ressuscitado e quis ver para crer. Sabe, eu quero falar com você hoje que está aqui me ouvindo. Nessa mesa aí, olha para mim, que tinha Tomé, que tinha Judas, que tinha Mateus, que tinha outros ali, como João, por exemplo, que tinha Pedro, que tinha tantos, Bartolomeu, Natanael e tantos outros. Essa mesa tem você. Essa mesa tem a mim. Essa mesa tem cada um de nós, errantes, falhos, homens e mulheres que só estão nesta mesa por causa da graça de Deus. Homens e mulheres que só podem se assentar e participar do pão e do vinho pela graça de Deus. Sabe o que Deus está te dizendo agora? Ouça bem, preste bem atenção. Ouça bem, preste bem atenção. Deus está falando contigo aqui agora, ó. Você nunca vai sentar na mesa por causa dos seus méritos. Você vai sentar na mesa por causa da graça de Deus. Ele te amou primeiro. Vem para a mesa, senta à mesa, abraça tua casa agora, tua família, sabe? Dê a mão para tua esposa, dê a mão para os teus filhos, dê a mão para o teu marido, dê a mão para quem está do seu lado, abraça o seu esposo, abraça a esposa. Essa mesa é nossa. Essa mesa é de gente comum, de gente sofrida, de gente restaurada, mas de gente que está em processo de restauração, de gente que está podendo aprender, de gente que quer mudar, de gente que quer arrependimento. Essa é a mesa da graça, a mesa do novo começo e a mesa de uma nova oportunidade. Eu quero orar com você. Se prepare em nome de Jesus. Pode ficar de pé por um momento. Nós vamos adorar ao Senhor. Nós vamos erguer um cântico novo. Nós vamos exaltar o Senhor em um louvor para a glória do nome de Jesus. Comece a adorá-lo. Comece a exaltá-lo. Vamos adorar ao Rei. Aleluia. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou. Sacrifício de amor
pode adorar o Senhor, você pode dizer isso para Deus. Uau! Pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha cor. Você pode dizer isso. Erga as tuas mãos. Erga as tuas mãos, canta, canta, canta. Digno é o Senhor, sobre o trono está. Canta, querido, canta. Oh. Soberano Criador, vou sempre te adorar. Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Uau! Nós vamos nos preparar para a ceia do Senhor. Eu quero convidar os nossos diáconos aqui, diácono Marcelo, diácono Cláudio, a trazerem o pão e o vinho. Você preparou a sua mesa? Você arrumou a casa? Deixou tudo caprichado? Então, vamos fazer isso com alegria, sabe? Lembrando esses princípios do Evangelho, lembrando o que a palavra de Deus nos ensina, lembrando a preciosidade daquilo que Deus tem para cada um de nós. Aleluia. Podem subir aqui em nome de Jesus. Podem vir aqui. Isso. Aleluia. Nós vamos orar. Orar pelo pão e orar pelo vinho. Preste bem atenção. Como faremos, pastor? Nós vamos orar pelo pão e orar pelo vinho e vamos distribuí-los. E depois que distribuirmos, nós então participaremos dos elementos do Senhor. Amém? Estende a mão aí na sua casa. Estende a mão sobre o pão. Estende a mão sobre o vinho. E nós vamos orar agora em o nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia. Pai, como ministro do teu evangelho, consciente desta palavra que foi pregada nesse tempo, entendendo a dimensão do teu amor e poder, eu quero agora em nome de Jesus abençoar o pão e o vinho. Eu quero declarar sobre a tua igreja os benefícios da ceia do Senhor. Declarar a nova aliança. Declarar a mesa de honra e comunhão. Declarar o preço pago pelo corpo e pelo sangue derramado na cruz do Calvário. Declarar, Deus, que a minha casa, a sua casa, a nossa casa são casas de honra ao teu nome. Abençoa as famílias da igreja. Muito obrigado por esse tempo, ó Deus, onde vivemos a experiência de vivermos, ó Deus, 4 ceias nas nossas famílias. E hoje nós queremos dedicá-la a Ti com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento e com todas as nossas forças. Muito obrigado, querido Deus. Abençoa cada mesa, cada família, em nome e por amor de Jesus. Amém e amém. Ainda não comam, nós vamos distribuir e aí sim participaremos juntos. Pode distribuir. Aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Uou. Graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é, Senhor. Aleluia! Sobre o trono vem Deus, está. vem Deus, vem Deus, vem Deus.
ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Aleluia. Aqui está o pão. E como nós lemos hoje, o preço foi o corpo de Jesus. Ele foi moído naquela cruz. Ele foi partido para que eu e você pudéssemos ter vida e vida em abundância. Participemos do pão. Obrigado, Deus. Obrigado pela tua graça revelada no pão, em nome de Jesus. Amém. Sabe, há dois textos que eu quero ler para você agora nesse momento. O primeiro texto é o texto de Isaías capítulo 25. Diz assim, a partir do versículo 6: Neste monte eterno, o Senhor dos exércitos preparará um farto banquete para todos os povos, uma grande mesa de vinho envelhecido com carnes saborosas, suculentas e muitos vinhos finos. Neste monte ele destruirá o véu que envolve todos os povos e a cortina que cobre todas as nações. E aí lá no capítulo 8 de Mateus, Jesus então nos lembra que nós viveremos este dia que está hoje sendo representado aqui nesta ceia, protagonizado pela igreja de Jesus em cada casa, em cada lar e em cada família. Diz assim Mateus capítulo 8, versículo 11, tremendamente, aleluia, você e eu, a sua família, a minha família, a nossa família como igreja, nós estamos na mesa que Jesus revelou em Mateus capítulo 8, versículo 11, diz assim: digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, com Isaac e Jacó no reino dos céus. Aleluia. Tem uma mesa preparada para nós, Claudinho. Aleluia. Tem uma mesa, querido. Deus separou uma mesa para você, para sua casa e para sua família. A mesa está posta. Aleluia. Vamos participar do sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo. Aleluia. Obrigado, Deus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado porque a tua graça nos basta e o teu poder se renova em meio às nossas fraquezas. Nós assim oramos e abençoamos o vinho no nome de Jesus. Aleluia. Amém. Participemos. Dê um abraço na sua família. Nós queríamos nos abraçar, mas não podemos. Mas você pode. Vamos adorar ao Rei, cantar a sua glória, vamos exaltar a sua grandeza. Aleluia, a mesa já está posta. Participamos, tivemos comunhão, adoramos, refletimos e agora podemos cantar um cântico da vitória. Aleluia, seja exaltado, seja adorado, seja engrandecido, ó Rei. Aleluia, aleluia. Oh! Adorar ao Rei, cante, cante. A mesa está completa, Jesus
Espírito vive em mim, aniquilou meu eu, o meu amado Jesus sempre cuidou de mim. Você pode cantar conosco, diga isso. Chegar no céu, meu Pai vou abraçar, na mesa eu sentarei e com Ele irei cear. Quando eu chegar no céu, meu Pai vou abraçar, na mesa eu sentarei com Ele cear. Aleluia, aleluia. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe a sua vida. Vai se preparando. Domingo dia 12 faremos um culto teste. E domingo dia 19 estaremos retornando aos cultos presenciais. Deus seja louvado pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. Eu tenho certeza que há algo tremendo de Deus que já aconteceu esta noite e que vai se consubstanciar durante toda essa semana. Deus abençoe o seu lar, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o seu coração. Vamos orar? Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo e que as doces e suaves consolações do Espírito Santo são com a igreja do Senhor hoje e para todo sempre. E todo o povo de Deus diga: e todo o povo de Deus diga, e todo o povo do Senhor diga: oh, Deus te abençoe, aleluia, cante, cante.